Olá, boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos ao nosso assunto número 8, que corresponde aos métodos de controle de plantas daninhas. Então, nesta aula nós vamos tratar principalmente a respeito dos principais métodos de controle de plantas daninhas, que não corresponde ao controle químico. Então, o uso de herbicidas, o método de uso de herbicidas nós vamos tratar na próxima disciplina. Então, o objetivo hoje aqui é tratar principalmente os outros métodos de controle que não correspondem ao controle químico, já que na próxima disciplina nós teremos basicamente um semestre só sobre este método de controle, certo? Bom, então relembrando por que as plantas daninhas de fato são problemas, né? Uma vez que elas interferem de forma direta com o desenvolvimento da cultura. Então, se vocês olharem para essa planta de milho, né, então existem uma série de fatores como plantas daninhas, insetos, pragas, doenças que causam danos ao desenvolvimento dessa cultura e ao rendimento. Né? E nas plantas daninhas, muitas vezes, até 90% desta essa produtividade pode ser afetada pela presença de plantas daninhas. Né? Vai depender de uma série de fatores. Nós já tivemos uma aula a respeito de interferência de plantas daninhas, né? Então é uma série de fatores que interferem e nesse sentido, em muitos casos, pode chegar até 90%. Né? E por que isso acontece? Porque existe uma competição por alguns recursos, né? Recursos acima do nível do solo, como temperatura, luz, que afeta a fotossíntese, a disponibilidade de CO2 e também na questão do solo, a competição por água e nutrientes. Então, esses são os principais fatores que podem levar a essas elevadas perdas de produção. E nesse caso aí, para fazer esse controle das plantas daninhas ou até de insetos e doenças, né, é muito comum utilizar então os agrotóxicos, né? Entretanto, isso, quando não feito de forma correta, pode causar uma contaminação do ambiente, seleção de plantas daninhas resistentes, né, como um exemplo, e também elevar os custos de produção. Né? E para vocês terem uma ideia, na questão de vendas de agrotóxicos, né, quando leva em consideração tudo, 36% do volume corresponde a herbicidas. A gente se preocupa muito com fungicida, inseticida, mas vocês percebam aí um pouco menos, né, inseticida, mas é um volume menor, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E hoje, né, não só a questão de plantas daninhas, mas o manejo integrado de pragas, ele está muito voltado para a questão do controle químico. Né? E o problema é que quando nós focamos muito no controle químico, acontece que começam a surgir questões relacionadas a problemas no ambiente, a questão da resistência e também o aumento de custos. Né? Então, dependendo do tipo de praga, se é uma planta daninha, se é um inseto praga, uma doença, isso aqui acaba mudando um pouco. Né? Mas de qualquer forma, o ideal é que nós tivéssemos um equilíbrio entre essas diferentes áreas de manejo. Né? Claro que para nós da área de plantas daninhas, o manejo químico é o principal ainda, né? Mas para mantermos esse manejo químico viável por mais tempo dentro de um patamar de custos aceitáveis, nós temos que ganhar com os outros métodos químicos também. Então, talvez a gente vai ter uma palestra a respeito de controle, manejo outonal ou manejo pós-colheita de plantas daninhas. Tá? E esse manejo, agora após a soja, tem ganhado muito espaço, por exemplo, para controle de rabo de burro, porque na questão do rabo de burro, como ela é uma planta perene, está instalada na lavoura, a colhedora vem, corta a planta, então conta com o manejo físico e depois vem com o controle químico. Ou ainda para capim amargoso, na região central do Brasil, se tem usado a roçadeira, né? Inclusive tem algumas empresas criando roçadeiras mais largas para ficar operacionalmente mais fácil o trabalho,
para roçar esse capim amargoso e depois vir com um controle químico, porque é uma das formas mais viáveis, tecnicamente e economicamente falando, do manejo dessa planta daninha. Então, nesse caso específico, o manejo químico perde um pouco de importância, mas ainda é extremamente necessário, mas aí o manejo físico também ganha um aporte de importância muito grande no manejo dessas plantas daninhas. Então, a gente espera que no futuro, cada vez mais, essa questão do manejo físico, manejo cultural, né, nesse caso do rabo de burro e do capim amargoso, nós também podemos, na verdade, o ideal seria colocar ele no mecânico e não físico, né? O físico a gente leva em consideração mais a questão da cobertura com a barreira física para o desenvolvimento das plantas daninhas. Mas tem um momento que eles se encontram, né? Em alguns livros você pode ver que o manejo físico e mecânico basicamente estão dentro do mesmo conjunto, tá? Então, o objetivo dessa aula basicamente é explorar os diferentes aspectos, né, das principais estratégias de manejo, certo? E sempre pensando na racionalização de recursos. Porque vocês imaginem, na questão do controle de rabo de burro, quando a planta está desenvolvida, perenizada, eu tenho que fazer 2 aplicações de graminicidas e mais uma sequencial de produto de contato. É basicamente inviável, né? E são sempre o dobro da dose recomendada. Então, quando eu faço esse controle mecânico ou físico, cortando, roçando, e depois eu venho com o manejo químico, eu consigo reduzir aí no mínimo uma das aplicações. Então, isso seria a racionalização de recursos, né? Diminuir a pressão de seleção desse herbicida sobre essas plantas daninhas. Então, isso é uma questão muito importante. Nós não vamos falar dos métodos químicos, mas o método químico é uma delas, então a gente vai frisar algumas coisas, né? E nós temos que proteger mais esse método químico, diminuindo um pouco a importância dele, né? Porque hoje a gente não consegue produzir sem agrotóxico, então a gente tem que manter esse agrotóxico viável. A gente sabe que eles são seguros, são feitos uma série de testes para que eles possam ser recomendados, né, para eles serem aprovados no Ministério da Agricultura, na Anvisa, no Ministério do Meio Ambiente. Então, isso é muito importante, né? Porque uma planta daninha, um inseto por metro quadrado, né, ele reduz muito a produtividade, né? Então, se eu não tiver a questão do herbicida em si, do agrotóxico em si, é basicamente muito difícil ter a produtividade, né? Então, dentro do manejo do método químico, a gente tem que ter uma série de cuidados, porque alguns trabalhos têm levantado assim que basicamente quase 98% dos equipamentos têm problema, né? Quase 100% das aplicações de agrotóxicos têm apresentado algum tipo de problema. Ou é o equipamento, ou apresenta problema de deriva, problema de mistura de tanque mal feita, né? As condições da área não eram adequadas, então a gente tem muito problema com relação a isso. Então, essas questões relacionadas aos herbicidas e aplicação de agrotóxicos em geral são bastante problemáticas. Mesmo muitas vezes quando o equipamento é novíssimo, né, inclusive um uniporte desses, né, um autopropelido, as regulagens estão erradas, a velocidade de aplicação está errada, o volume de calda está errado, o preparo dessa calda está errada. Então, o equipamento novo nem sempre quer dizer que eu tenho uma qualidade de aplicação dentro daquilo que a recomendação técnica deseja. Então, tem que ter. Isso está crescendo muito, né? Vocês sabem que agora no Rio Grande do Sul foi postergado, mas para o ano que vem é obrigatório que todas as aplicações de herbicidas auxínicos sejam feitos por aplicadores treinados, né, certificados, e cada aplicação ela tem que ser registrada na Secretaria da Agricultura. E isso é por enquanto para os auxínicos, mas nada impede que no futuro seja para qualquer aplicação, né? Então eu vejo isso como uma certa evolução, né, independente da forma que isso é feito, uma evolução na questão da importância da aplicação de agrotóxicos. É uma tendência grande. Já era para ser a partir agora da metade do ano, mas em função da pandemia ela foi postergada por um ano. E aí, uma outra questão é que muitas vezes esses agroquímicos
eles não possuem registro, né? Então trazendo um pouco para a fruticultura e olericultura, e é por isso muitas vezes que a gente vê lá 36% das amostras de morango estavam contaminadas, né? Mas é muitas vezes porque o produto utilizado no morango não havia registro. Ele pode estar numa quantidade muito menor do que, por exemplo, na cultura da soja, foi detectado 100 vezes menos a concentração do que na cultura da soja, só que simplesmente o fato de não ter registro já é considerado um contaminante. E na soja estava 100 vezes a mais a concentração, entretanto ainda estava dentro do limite aceitável, então não é considerado um contaminante. A questão é que na cultura da soja, por exemplo, esse produto era registrado, né? E obviamente que o custo para registrar um produto é caríssimo, né? É uma burocracia muito grande, então eu tenho que registrar um produto onde eu tenho um retorno econômico. Eu não vou poder, por exemplo, não faz sentido economicamente, né, eu registrar lá um fungicida para a cultura do crem. Tá? Não faz sentido porque o custo vai passar 200 anos e não vai se vender fungicidas para a cultura do crem o suficiente para pagar um custo de um registro de um agroquímico no Brasil. Então, isso é uma questão. E cada vez mais, né, é importante levar em consideração, como nós vimos anteriormente, que havia quase 100% das aplicações apresentam um problema e uma boa parte desses problemas é em relação ao equipamento, à regulagem, né? Então é importante que cada vez mais se tenham aí a inspeção de pulverizadores para que cada vez mais se faça a aplicação de forma correta, né? Se faça a mistura de tanque de forma correta, aplique, né, essa cauda, faça a pulverização desse produto em condições do ambiente favoráveis, né? Muitas vezes se pergunta qual é o melhor horário de aplicação. A questão não é o horário em si, mas a questão é a condição ambiental, né? Que é a questão de temperatura, umidade e velocidade do vento. Então, muitas vezes isso varia de hora para hora. É difícil dizer que tal hora é a melhor hora, né? E por que temos que cuidar muito com essa questão da aplicação de herbicidas? Porque se a gente continuar usando muito, 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 acontece como isso aqui, né, que foi lá em 2006, quando começou, né, quando começou a surgir a questão da buva resistente. Vejam, né, hoje você não encontra basicamente, se eu precisar de uma planta suscetível de buva ao glifosato, eu não encontro mais. Mas em 2006 era assim. Você aplicava o glifosato na buva, olha a buva grande morrendo aqui, uma série de buvas, mas uma lá no meio ficou verdinha. Então, quando eu tenho nas mesmas proximidades plantas morrendo e plantas sobrevivendo, isso é um indício muito forte de resistência. Então, qual que é basicamente a problemática? Né? Que o uso principalmente de glifosato simplificou o sistema de produção, né? Principalmente a questão de plantas daninhas, né? E aí isso levou à questão de seleção de plantas resistentes, né, pegando daquela causa específica do glifosato. Num primeiro momento reduziu o custo, porque só o glifosato era barato, né? Então antes da soja RR eu usava vários herbicidas, com a soja RR eu uso só glifosato, mas agora para manejar essas plantas daninhas resistentes a glifosato é um custo altíssimo, né? Então, em áreas no centro-oeste, onde eu tenho buva e capim amargoso resistentes, o custo é muito elevado, né? Chega basicamente a ultrapassar R$ 400 por hectare só de manejo de plantas daninhas. Então a grande questão é como aumentar a diversidade dos sistemas de produção. É aliar o método químico com os demais métodos e de certa forma racionalizar o recurso, porque eu vou colocar menos pressão de seleção na questão do método químico para que não se tenha toda essa problemática relacionada à questão do herbicida em si. E obviamente que uma questão muito importante, além dos métodos de controle, é conhecer a planta daninha, conhecer a dinâmica populacional dela. Isso é um fator muito importante, né? Então vamos pegar aqui o exemplo dos nichos de ocorrência. Então, por exemplo, barba de bode ocorre em pH baixo. Simplesmente com a calagem, com a correção do pH, eu diminuo muito a incidência dessa planta daninha. Vamos pegar o exemplo de uma planta daninha de fato que hoje
atrapalha muito na região das Missões e está mais forte cada ano na região do Planalto aqui do Rio Grande do Sul, que é o capim rabo de burro. Né? Muitas áreas eu consigo diminuir basicamente em 90% a incidência somente com a questão da redução do aumento do pH do solo. Né? Então, uma planta que se adapta muito bem a solos ácidos, eu corrijo esse solo ácido e o rabo de burro começa a ter algumas dificuldades. Né? Então, isso é um fator importante. Ah, tem a questão, por exemplo, da Portulaca oleracea, né, alguns podem chamar algumas regiões de Maria Gordinha, que indica áreas férteis, né, porque ela tem uma maior facilidade em se desenvolver em solos salinos, por exemplo. Tem também a conhecida guanchuma, que é indicador de áreas compactadas. Então, muitas vezes, somente alterando esse ambiente, eu consigo ter um efeito muito importante na questão do desenvolvimento dessa planta daninha, certo? Bom, a gente viu a questão do manejo químico, né? Assim, de forma geral, a gente não vai entrar em detalhes, né? Agora no item 2, a gente entendeu um pouquinho da questão da planta daninha em si. E no item 3, basicamente, a gente entra nos métodos de controle de plantas daninhas. E um dos manejos mais fantásticos e eficientes, pessoal, é o manejo preventivo. Nós estamos vivendo uma questão de pandemia global, né? E vocês estão percebendo o quanto o manejo preventivo dessa questão do Covid-19 ela é importante. Né? Então é a questão de você prevenir a ocorrência, né? Em vez de você remediar essa doença, você previne o contágio. Então o método preventivo ele é um dos métodos mais eficientes na questão do manejo de plantas daninhas. Só que é um método que você não vê o resultado, né? Porque você não tem a comparação. Eu tenho, agora não tenho mais. Né? Então o manejo preventivo ele evita a introdução. Tá? E se hoje a gente for ver uma planta daninha que causa muito medo no Brasil, né? Que é o Amaranthus palmario caruru gigante, ele entrou no Brasil porque não foi feito, não foi levado em consideração algumas questões do manejo preventivo. Então, o manejo preventivo ele é muito importante. Vamos pegar não o Amaranthus palmario, mas o Amaranthus híbridos. Né? Eu sei que tem alguns aqui que já que a gente teve até a oportunidade de acompanhar algumas áreas, né, com a Letícia. A gente sabe que a Bianca também acompanhou alguma questão a respeito disso, que é o caruru, né, o Amaranthus híbridos, né, o caruru vindo de cama aviária. Então essa cama aviária ela foi introduzida na lavoura e estava junto a semente de caruru que veio junto com o milho que veio de algum lugar do Brasil e esse caruru já veio resistente a glifosato LS. Então, nessa questão, o manejo preventivo ele foi ineficiente e acabou permitindo a entrada dessas sementes na lavoura. E aí se torna um problema muito grande. Então, é evitar a introdução, a disseminação e estabelecimento para as áreas não infestadas. E para as áreas já infestadas, eu tenho que evitar a produção de sementes, a disseminação e estabelecimento. Então, eu tenho níveis, né? Então, dificilmente eu vou fazer o manejo preventivo com a buva já há anos instalada. Né? Mas eu posso prevenir novas plantas daninhas, eu posso prevenir plantas daninhas que eu já tenho na área, mas com novos eventos de resistência, né? Então, eu posso ter buva resistente, mas eu posso evitar que venha uma buva resistente a glifosato e ao 2,4-D que eu não tenho. Não tenho essa resistência na minha área. Então, isso é uma questão. E tem alguns casos, né, como está acontecendo lá no Mato Grosso, que tem áreas em quarentena, áreas de produção, né, áreas de soja, milho, enfim, algodão, que estão em quarentena. Tem os fiscais do Ministério da Agricultura que acompanham e tem em função desse caruru Amaranthus palmario, que é uma planta daninha basicamente que tem na Argentina e nos Estados Unidos. Então nessas áreas já são infestadas, mas se evita a produção de sementes, a maior disseminação e o estabelecimento. Então isso é o manejo preventivo. E aí tem algumas questões a respeito do como, né, isso pode acontecer, como prevenir. Tá? Então eu posso prevenir, tem que cuidar muito da questão de estradas, canais de irrigação, que não é muito nosso caso aqui, mas o transporte de animais é. Né? Então a
gente viu alguns estudos mostrando que quando o gado consome uma semente de uma determinada planta, demora até 5 dias para sair de dentro do seu sistema digestório essa semente, né? E ela sai viável. Então, a gente deu o exemplo agora aqui da questão de cama aviária, né? Por que está lá na cama aviária? Porque veio junto com o milho, esse milho foi feito ração, né? A semente de caruru é muito pequena, é, e ela não é triturada no processo de produção dessa ração, ela vai junto com a ração, o frango come essa ração contaminada com caruru, esse caruru passa no sistema digestório do frango, quebra a dormência que tem, e aí quando essa cama aviária vai para a lavoura, já cai basicamente germinando e produzindo sementes aí, disseminando. Tá? E a questão, uma forma obviamente que é muito eficiente, são os humanos, né? Ali o exemplo é a questão do calçado com sementes de alguma planta daninha que acaba aderindo ao cadarço, mas vamos pegar um exemplo muito eficiente aí de disseminação, é para a questão de sementes, né? Então eu compro sementes do Mato Grosso de pastagem principalmente, eu compro sementes de azevém da Argentina, do Uruguai, e isso vem contaminado. Né? E aí, de forma muito eficiente, né? Tem a questão aí do manejo outonal, que é basicamente nessa época, né? Eu posso basicamente no manejo outonal, é, eu tenho mais opções de herbicidas, eu tenho a questão da opção de roçada, né? Que vocês estão vendo o exemplo aí, né? Não do manejo outonal em si, mas dentro desse manejo outonal, quando a colheita de soja acaba cortando uma boa parte de alguns tipos de plantas daninhas, e no rebrote me permite fazer controle. Né? Então é aliar, né, algumas questões nesse sentido. E aí, uma questão, uma forma muito eficiente de disseminação é através das máquinas. Então, como é que chegou a Amaranthus palmeri no Brasil? Então, foram máquinas de colheita de algodão compradas da Argentina, compradas usadas, que não entraram no Brasil sem uma limpeza prévia. E aí, quando foram utilizadas nessa área, acabaram disseminando essas sementes da questão aí de plantas daninhas resistentes. E a semente, como a gente falou anteriormente, é um método também muito eficiente. Sementes contaminadas permitem aí a dispersão, certo? Bom, infelizmente o manejo biológico na plantas daninhas ele é muito ineficiente, a variabilidade genética das plantas daninhas é muito elevado, é difícil encontrar um patógeno que tenha um efeito elevado, um efeito letal numa comunidade de plantas daninhas, isso é muito difícil. Nós temos aqui alguns exemplos de produtos que são vendidos em alguns lugares do mundo como, como herbicidas biológicos, né? Então tem um aqui que controla angiquinho, outro aqui controla malváceas, outro que controla hipomeia, outros que controlam plantas de coca, controla tiririca, mas você vê que sempre é algo muito específico porque é um patógeno que ataca aquela espécie em si. E quando essa espécie ainda tem muita variabilidade genética, a eficiência cai muito, né? Claro que em outras áreas do conhecimento, como na questão da entomologia, o manejo biológico ele vai muito bem. Tem inclusive uma praga da cana-de-açúcar, que se não me falha a memória é a broca do caule, onde os inseticidas não têm efeito porque a broca fica muito bem escondida, né? Ela faz um furo no caule da cana e entra, então ali o inseticida ali não chega. E aí existem algumas vespas que têm a capacidade de entrar ali, ovopositar e acabar fazendo um controle nessa para essa praga em específico. Né? Mas para plantas daninhas, a questão de manejo biológico e a própria questão da alopatia, que foi na nossa aula anterior, ele é muito, 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 muito limitado. Né? Então a gente tem essa questão. E aí nós vimos então anteriormente que o manejo preventivo ele é importante, né? Então por isso que a questão ali de limpeza de máquinas, a questão de sementes certificadas, isso é muito importante na questão de evitar a introdução de novas plantas daninhas ou de evitar novos eventos de resistência. Inclusive nessa área que a gente conseguiu ver com a Letícia de Caruru, não era a área que foi introduzido a cama aviária, mas a questão é que anteriormente, né, na safra anterior,
ele, né, numa outra área ele tinha introduzido, tinha plantado soja, né, teve o problema de contaminação com sementes de caruru, ele colheu essa área na safra passada, né, retrasada, e agora na safra passada, como é que eu posso dizer? Então, a área que nós fomos ver essa safra, ele não tinha colocado cama aviária. A questão é que na outra safra ele tinha colocado em outra área e essa área ele colheu por primeiro e essa área que não estava contaminada ele colheu por segundo. E aí nesse trânsito de máquina, agora nessa safra, essa área ficou contaminada. Então isso é muito comum, tem que cuidar muito a questão de trânsito de máquinas, principalmente colhedoras de uma área para outra. Então, isso é uma questão. Então, o manejo preventivo ele é eficiente, só que é difícil mensurar, né, porque você não tem essa comparação do antes ou depois. Então, ele é bem preventivo mesmo. A gente compara que é como se fosse um porteiro num prédio evitando assalto. É difícil não tem como se mensurar quantos assaltos não foram realizados naquele prédio porque o ladrão viu que tinha um porteiro. Né? Isso é difícil de mensurar, só ver depois que acontece. Ah, assaltaram o prédio, se tivesse um porteiro não teria acontecido. Né? Então, esse é o problema do manejo preventivo. E outro manejo que funciona muito bem é o manejo cultural. Né? E a gente discutiu isso um pouco na questão da interferência de plantas daninhas, né? Que é você dar, né, qual que é o princípio básico do manejo cultural? É você dar uma vantagem competitiva à cultura em relação às plantas daninhas. Tá? Ou seja, plantando no limpo, plantando numa época adequada, plantando uma semente com vigor, plantando sobre uma cobertura de palhada. Então, plantando essa cultura numa área bem adubada, numa área irrigada. Então, isso são algumas vantagens que se dá da cultura em relação às plantas daninhas, certo? É você permitir que essa cultura saia na frente em relação às plantas daninhas. Nós vimos lá uma série de gráficos, né, aonde que quanto mais, né, ou antes da cultura, ou quando muito próximo da cultura a planta daninha se estabelece, maior é a perda. Quando essa planta daninha se estabelece muito depois da cultura, menor são essas perdas, porque aí a cultura tem uma vantagem de desenvolvimento inicial em relação à planta daninha. Então, isso são questões importantes, né? Assim como algumas práticas. Né? Questão de cultivares adaptadas, época de semeadura, sementes de qualidade, né? Também a questão do preventivo, fazer uma adubação na linha. Então, quando eu tenho cultura do milho, eu faço a adubação de cobertura com ureia, nitrogênio a lanço, além de estar colocando para o milho, também coloco para as plantas daninhas. Se eu faço essa adubação na linha, tá, eu acabo colocando basicamente para a cultura, para o milho em si que eu permito. Então, existem algumas máquinas que permitem isso, né? Mas infelizmente elas são pouco utilizadas. A própria rotação de cultura, então, um exemplo, na área que tinha caruru na safra anterior e foi colocado milho nessa última safra, a ocorrência basicamente de caruru era quase zero. Então, e aí o que vai acontecer? Na próxima safra, se colocar soja, essa soja vai ter uma vantagem em relação ao caruru em função da rotação de culturas. Né? E aí tem uma questão muito importante também do arranjo de plantas daninhas adequado com relação à densidade, espaçamento. Isso são algumas questões muito importantes. Vamos pegar o exemplo aqui, né, do espaçamento de milho, né, e o híbrido em si. Nós já vimos essas figuras aí em alguma dessas aulas, né, mas mostrando aqui, ó, quando eu tenho um híbrido no espaçamento de 45, eu tenho uma produção de massa de papuã. Quando eu tenho esse mesmo híbrido, né, no dobro do espaçamento, muda muita pouca coisa aqui. Ó. 247 gramas de massa seca por metro quadrado e aqui 244, certo? Para esse híbrido aqui, não fez diferença o espaçamento. Agora vamos pegar para esse híbrido aqui, né, o híbrido flash. Quando eu estou no espaçamento de 45 centímetros entre linhas, eu tenho a produção de 150 gramas. Quando estou por 0,90, eu basicamente triplico, mais que triplico esse desenvolvimento do papuã. Tá? Ou ainda,
aqui dentro do mesmo espaçamento, né? Ou aqui dentro desse espaçamento, no espaçamento de 90, quando eu tenho um híbrido, e no espaçamento de 90, quando eu tenho outro. Então, também a questão do híbrido adaptado para aquela condição é muito importante. Ó. Vamos ver nessa foto aqui. Ó. Aqui nós temos o híbrido Penta a 90 e aqui nós temos o híbrido Flash a 90. Vocês verifiquem aqui o quanto de espaço aberto eu tenho na questão desse híbrido e o quanto de espaço aberto eu tenho nesse híbrido. Por quê? Porque esse híbrido aqui, as folhas são mais eretas e deixa esse espaço aqui para o desenvolvimento de plantas daninhas. Enquanto que aqui as folhas são mais decumbentes, né? São mais deitadas, e aí eu tenho uma sobreposição de folhas que acaba fechando, sombreando e limitando o desenvolvimento de plantas daninhas. Quando eu comparo um híbrido com outro híbrido. Agora, quando eu comparo, eu coloquei, essa era a foto anterior, né? Esse híbrido não estava adequado ao espaçamento, mas quando eu coloco ele no espaçamento adequado, né? Ou seja, eu reduzi o espaçamento aqui, aí eu consigo diminuir de 483 para 150. Então, isso é uma questão muito importante. E olha só que interessante, quando eu integro métodos, né? Então, aqui quando eu tenho sobre uma resteva de aveia, estou plantando esse milho sobre a resteva de aveia. O que acontece aqui? Basicamente, eu tenho o espaçamento de 0,45, o espaçamento de 0,90, correto? E aqui eu tenho a questão dos usos de herbicidas, a redução do uso de herbicidas, as doses 100%, metade da dose e sem capina. Então você vê aqui que sobre a resteva da aveia eu tenho um comportamento, a questão nem tanto são os herbicidas em si, né? Mas aqui foi 7.562 quilos, certo? E aqui quando eu faço a comparação do espaçamento, né, do 0,45, eu tive uma produção de 5.800 quilos na média, e quando fui para o espaçamento 0,90, eu tive na média de todos esses tratamentos aqui, eu tive 4.860, quase 1.000 quilos de diferença no espaçamento, independente do tratamento em si. Né? Mas veja aqui, ó, a média de produção da melhor situação possível, né, foi 7.562. Quando eu mudo, saio da resteva de aveia e vou para a resteva de ervilhaca, ó, pula para 9.771 quilos. Né? Então tem um incremento elevadíssimo de produtividade. E aí sim, aqui, né, quando eu estou dando condições para a planta melhor, porque a resteva de ervilhaca fornece mais nitrogênio, né, o milho é uma poácea que precisa, então na questão aqui, quando eu tiro a resteva de aveia e coloco na resteva de ervilhaca, eu estou dando melhores condições para o milho e isso me permite aqui reduzir a questão do herbicida, porque o controle cultural está me ajudando. Né? E vocês vejam que aí a importância do espaçamento ele diminui bastante, porque agora eu tenho basicamente aí um pouco mais de 200 quilos. Eu saí de 1.000 quilos de diferença em função do espaçamento e agora eu caí para basicamente 200 quilos. Tá? Aí vem a questão de cobertura morta, a gente discutiu um pouquinho aí a questão disso na nossa última aula, aí, basicamente em função do efeito alelopático, né? Mas o que eu gostaria de deixar aqui bem claro é a questão da importância de regular essa distribuição de palha. Né? Então, nós fizemos um trabalho aí a respeito de herbicidas, né? Mas o que a gente constatou na questão do desenvolvimento das plantas daninhas? Né? Então, era um experimento que foi em área de colheita de aveia preta, né? E aí nós vimos que para a planta daninha, no meio da plataforma tinha uma alta palhada, né? E nas laterais tinha baixa palhada. Aí o que aconteceu? Quando a gente contou a aveia preta, né? Porque daí veio a soja e essa aveia preta se tornou uma planta daninha, correto? Então, nessa questão aqui, na contagem de aveia preta, aqui em alta palhada tinha uma alta quantidade de aveia preta, olha aqui, ó, entre 80 e 90 sementes por metro quadrado. Nas laterais, né, onde tinha baixa palhada, eu tive menos da metade de sementes de aveia preta. Tá? E quando eu vou para leiteiro, olha que interessante, no leiteiro, na alta palhada,
eu tive uma baixa densidade de leiteiro, né, em torno de 15 sementes por metro quadrado. Entretanto, nas laterais, onde eu tinha baixa palhada, a quantidade de plantas de leiteiro era quase 70 sementes por metro, 70 plântulas por metro quadrado. Então, somente em função da quantidade de palhada, eu consigo reduzir aqui de quase 70 plantas por metro quadrado para 15. Aonde que o herbicida vai ser mais eficiente? Ele vai ser controlando 70 plântulas, né, ou 70 plantas por metro quadrado, ou em torno de 15 plantas. Com certeza o herbicida vai ser muito mais eficiente aqui. Então, por isso a questão da importância do manejo integrado de plantas daninhas, né, onde eu associo uma boa cobertura em relação ao desenvolvimento da cultura. Mas por que aqui ficou o contrário, pessoal? Por que na aveia preta, onde tinha palhada, tinha uma alta quantidade de plantas de aveia preta? Bom, é porque se ele também espalhou mal a palhada, toda a semente que passou por dentro da máquina e saiu pelos saca-palhas também ficou concentrada naquela linha central. Então ele concentrou ali tanto a questão de palha como a questão de sementes. Por isso, onde tinha mais palha, acabou vindo mais sementes de aveia preta. Enquanto o leiteiro, que já estava uniformizado na área, não foi em função dessa distribuição da colhedora, aonde tinha alta palhada, teve em torno de 15 plantas de leiteiro por metro quadrado, aonde não, nas bordas, né, aonde não tinha palhada, aí permitiu que esse leiteiro se desenvolvesse com com uma maior densidade. E, obviamente, a chance de surgir um novo evento de resistência com 70 plantas é muito maior com 15. Porque lembre que a seleção de um novo evento de resistência é como se fosse uma loteria. Quanto mais plantas eu tenho, maior é a probabilidade. Então aqui, né, a longo prazo, a menor chance numa área, numa lavoura bem mais melhor conduzida, com melhor palhada, né, palhada bem distribuída, permitiria que eu reduzisse de forma elevada, né, postergasse a possibilidade de novos eventos de resistência. Nós comentamos também a questão do manejo físico, né? O manejo físico ele vem ganhando espaço, né? O físico-mecânico, que eles estão juntos, né? Como eu falei para vocês. E aí aqui surge a questão da roçada. Essa é a roçadeira normal que nós conhecemos, né? Mas já está em desenvolvimento roçadeiras mais largas para que operacionalmente tenha um ganho. Então, basicamente, as roçadeiras hoje elas são na largura do trator, então esse trator teria que andar muito pela lavoura, né, roçando essas plantas daninhas, e hoje já tem roçadeiras mais largas para que operacionalmente isso fique mais fácil. Porque tem algumas plantas daninhas, como eu disse para vocês, né, no centro-oeste, como por exemplo o capim amargoso, ou outras plantas perenes, que o manejo fica muito mais fácil com relação à questão de plantas rebrotadas em comparação às plantas já estabelecidas. Né? Muito bem, acabou de aparecer outra coisa, só um pouquinho aqui. Tá. E também existe aí uma corrente, né, que não usa produtos químicos, né, soja orgânica, por exemplo, que tem esse tipo de máquina aqui, né, que é uma roçadeira por linha. Né? Então aqui tem uma pequena navalha aqui embaixo, aqui tem outra navalha, outra navalha, outra navalha, outra navalha. E assim sucessivamente. O problema nesse cenário aqui, né, o que acontece? Eu não estou controlando plantas daninhas na entrelinha, né, e essa operação está sendo feita muito tardia, né, porque aqui, pelo tamanho das plantas daninhas, né, essa foto fica mais claro aqui na próxima, né, vocês podem perceber que aqui eu tenho muitas plantas daninhas já muito desenvolvidas. E o controle dessas aqui foi feito muito tarde. Então eu tenho um problema aqui, que eu só controlo em partes as plantas daninhas, né, e foi feito num período muito tardio, vou ter muita redução da produtividade. Mas é uma possibilidade, desde que feita da melhor maneira possível. Né. E está crescendo rápido um equipamento que se chama EletroHerb, que ele controla plantas daninhas com choque. Aqui são alguns protótipos, se vocês procurarem na internet já tem produtos comerciais, né, que custam em torno de 200 mil reais, entre 200 e 250 mil reais, e é um produto bem interessante. Claro que ele não é seletivo, então ele
muito usado em citricultura, em cafeicultura, em alguma ou para dessecação, né, porque aí eu não tenho que me preocupar. E aí, como ele funciona por choque, eu tenho que ter umidade no solo. Então, essa é uma outra coisa importante. A eficiência desse equipamento ele vai variar em função da umidade do solo. Então, você vê que até para o controle físico, né, eu preciso ter umidade no solo para que esse produto acabe funcionando. Então, algumas associações de produtores orgânicos também compram para utilizar entre seus associados, né? Mas basicamente ele é bastante eficiente de certa forma, mas eu não consigo utilizar isso aí, por exemplo, na cultura da soja, a menos que seja para uma dessecação pré-plantio, tá? Pré-semeadura. Então esses foram basicamente os métodos de controle, né? Gostaria de fazer aí minhas considerações finais. Então, quando se utiliza aí a questão de outros métodos de controle, a gente sempre está racionalizando recursos, né? E aí o produtor consegue produzir mais e lucrar mais. Isso é difícil de se visualizar porque é, basicamente eu envolvo métodos que eu não tenho uma comparação, como é o método preventivo. Tá? Então imagine se de alguma forma, pessoal, fosse preventivamente a China proibisse o consumo de animais silvestres. O quanto que isso ia afetar beneficamente a cultura mundial. Só que eu não tenho uma comparação. Agora que aconteceu fica fácil, mas quando o preventivo funciona, eu não tenho essa comparação. Por isso que fica difícil fazer essa mensuração. Mas é uma questão muito importante. Né? A curto prazo, o manejo cultural e o uso de coberturas facilitam o manejo de plantas daninhas, né? E a longo prazo, o manejo físico, o manejo biológico, se ele evoluir, obviamente, né, pode trazer mais benefícios, né, no controle de plantas daninhas e a curto prazo, por exemplo, para o controle de insetos. Né? E cada vez mais vocês que logo vão estar aí no campo, vão estar trabalhando, né, vão se formar e vão estar atuando, tem que fazer associação de métodos, reduzir a possibilidade de ocorrência de plantas daninhas. Muitas vezes você nem vai falar para o produtor, vamos fazer uma boa cobertura, vamos fazer uma cobertura disso, daquilo, para reduzir plantas daninhas. Não, vamos fazer uma cobertura assim, assim, assada para aumentar a produtividade. Soja que vem assim vai para. Vamos fazer o uso da cultura do milho, o preço está bom. A questão você pode até falar, planta daninha, reduzir o banco de sementes de azevém, vamos fazer a questão de reduzir os inóculos de mofo branco, mas principalmente a questão de produtividade. Então a gente tem que associar esses métodos, tem que fazer rotação de cultura, tem que rotacionar mecanismos de ação para que o manejo de plantas daninhas fique muito mais fácil nesse sentido. Então esses são basicamente os principais métodos de controle de plantas daninhas.